mais Sparta! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um módulo da Universidade de Vendas Sparta Investimentos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre objeções, como a gente quebra as objeções, quais são as objeções que os clientes geralmente falam para nós. E é muito importante que vocês conheçam essas objeções e conheçam as formas de quebrar essas objeções, que com isso, com certeza, vocês vão conseguir fechar muito mais negócio, né? Com muito mais facilidade. Então, acompanhem os próximos minutos, que vai ser bem importante para vocês, para o crescimento de vocês entender o que eu vou falar, beleza? Olha só. A objeção, ela nada mais é que uma cortina de fumaça. O cliente muitas vezes ele dá as objeções para vocês, ele quer no fundo comprar, mas ele também quer testar você como consultor se você está preparado para quebrar as objeções dele. Então é muito importante que você consiga estar preparado para quebrar essas objeções e que você entenda todo o produto e que você entenda as saídas para isso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Como que eu consigo já começar a antecipar as objeções num atendimento, numa negociação? Quando eu começo um atendimento, primeiro passo, eu preciso começar a fazer a minha agenda de segurança, né? Eu preciso entender qual que é a necessidade do cliente, se ele toma a decisão sozinho, quanto que ele pode pagar de parcela por mês. Por exemplo, tô com o cliente aqui atendendo e eu pergunto, fulano, qual que é a tua intenção hoje? Ah, minha intenção é comprar um imóvel. Beleza. E em quanto tempo hoje tu pensa em comprar esse imóvel? Ah, Mike, eu penso em 2 anos, 3 anos, que é um tempo muito bom para o consórcio. Ok. E o quanto que hoje ficaria confortável uma parcela para você pagar? Ah, uma parcela confortável para mim ficaria em torno de R$700. R$700 tranquilo eu consigo pagar. Ó, eu já estou sabendo o que ele quer, o tempo que ele tem para contemplar e quanto que ele pode pagar uma parcela. Beleza. R$700 hoje fica uma parcela confortável para você? Sim, uma parcela super confortável, não tem problema, eu consigo pagar todos os meses. Maravilha. E, ó, só para mim finalizar, essa decisão de comprar o imóvel é sua? Você toma essa decisão sozinho ou mais alguém precisa definir com você? Ah, eu tomo essa decisão sozinho, não dependo de minha esposa, não dependo de ninguém, essa decisão cabe a mim. Beleza. O que eu faço? Eu faço toda a apresentação do nosso produto, apresento o consórcio para ele, né? Todas as possibilidades de contemplação, seja por imóvel, por sorteio, seja por lance. No final, eu já sei que a parcela fica boa para ele, porque ele já me disse, então essa objeção ele não vai mais poder me dizer, ele não vai mais poder me dar uma desculpa. Ah, Mike, a parcela eu não consigo pagar. Não, peraí, você me falou lá no início que você poderia pagar a parcela. Então, se eu já sei que no início o valor que ele pode pagar de parcela, muito provavelmente que essa desculpa ele não vai mais me dar. Outra possibilidade é a decisão. Se ele me fala, não, eu tomo a decisão sozinho, eu não preciso de ninguém para me confirmar a decisão. Ele também não vai mais poder dar aquela desculpa, preciso conversar com a minha esposa, preciso conversar com os meus pais para confirmar o consórcio. Não, porque isso ele já falou para você lá. Então é muito importante que você entenda, faça essa leitura antes de apresentar, para que no momento final você consiga fechar o negócio. Porque você apresentou para ele, você primeiro identificou, fez toda a leitura do cliente, né? O que ele pode pagar, o que ele precisa, qual que é o tempo, quem toma a decisão. Você faz a apresentação do produto e no final você vai encerrar da seguinte forma, né? No fechamento. Ó, fulano, a parcela ficou boa para você? Ficou. Você gostou do nosso produto? Gostei. Vamos fechar? Vamos. Porque ele não tem mais o que dar de desculpa. A desculpa que ele pode falar, mas eu vou dar uma pensada melhor. Se ele está falando isso, é porque 100% de certeza que um dos 3 pontos, dos 3 10, né, que é o produto, empresa e você não conseguiu despertar nele. Então não deixa ele levantar e ir embora. Tenta entender, tá, mas você quer pensar no quê? Porque assim, se você vai pensar, muito provavelmente vai surgir dúvidas. E eu tô aqui para tirar essas dúvidas. Nada melhor nós pensar junto aqui. Já que você não precisa tomar essa decisão com ninguém, já que você me disse que a parcela fica boa para você pagar, vamos sentar junto e eu quero te ajudar a tomar essa decisão. Então é muito importante você fazer essa leitura no início e tentar, e se ele tiver objeções de não fechamento, muito provavelmente é porque você pecou em alguma parte da apresentação, seja passando confiança, né, como eu falei, no produto, empresa ou até mesmo você falou para mais, falou que não devia, ou não passou confiança suficiente na hora de apresentar o produto. Então é muito importante você entender 100% do produto, as formas que contemplam, as regras, o que pode fazer, o que não pode, e também entender, fazer essa leitura antes.
Quando eu trabalhava ativamente na venda, quando eu fazia atendimentos em outras cidades, eu sempre fazia uma leitura antecipada do meu cliente. Eu tentava entender quanto que ele precisava, quanto que ele podia pagar, já passava alguma ideia de parcela para ele, uma ideia de crédito, né? Porque eu não vou me deslocar para uma outra cidade vizinha, sendo que eu não tenho certeza se ele vai fechar comigo. Então, como é que eu fazia? Ó, fulano, já te apresentei o consórcio, né? Te passei mais ou menos como é que funciona o consórcio de R$200 mil. A parcela, ela fica 683, como eu te expliquei meio por cima, né? Se eu ir para aí, te apresentar o produto e você gostar, a gente fecha? Ele vai dizer o quê? Sim, a gente fecha. Então, quando eu chego lá e eu apresento para ele, ele não vai mais poder me dar desculpa que não tem dinheiro para pagar, porque essa objeção eu já quebrei lá no início, eu já deixei ele amarrado comigo, porque ele fala que tinha condição de pagar. Agora, se eu chego lá e ele fala, não, Mike, eu vou dar uma pensada. Tá, mas pensar o quê? Se você me disse que se eu viesse e você gostasse do produto, nós fechava, então você não gostou do produto. E o que você não gostou do produto que eu quero poder te apresentar de uma outra forma e tentar sanar essas tuas dúvidas? Funciona muito bem mesmo. Outras objeções que a gente costuma tomar muito é o não por telefone, né? Qual que é a dica que eu dou para vocês? É vocês montarem um script na ligação. Então vocês terem realmente todo desenhado o passo a passo de uma ligação. Bom dia, tudo bem, fulano? Como é que vai? Olha só, eu recebi uma simulação tua no meu site, onde você está interessado na compra de um imóvel. E aí você começa a desenhar as perguntas, né? Claro, sempre primeiro você tem que se interessar pelo cliente, fazer as perguntas sobre ele, se está tudo bem, no que ele trabalha, né? Entender como é que é a vida dele para você conseguir identificar ele, né? Você conseguir fazer uma leitura e realmente se interessar por ele e não se interessar apenas em vender. Mas no momento que você entende ele, você fez essa leitura, você tem o passo a passo. Porque se ele fala não, você, eu não posso te receber hoje de tarde. E se você não está preparado, você fica sem saber o que falar. Agora, no momento que você tem nesse script, hoje de tarde ok, mas amanhã às 3 tu me recebe, você consegue começar a contornar as objeções. Então desenhe um script passo a passo. Se ele fala que sim, marca o visita. Se ele fala que não, como que eu vou quebrar essa objeção? Eu não tenho dinheiro. Qual a objeção que eu vou usar para quebra de dinheiro? Qual a objeção que eu vou quebrar para falta de tempo? Qual a objeção que eu vou quebrar se ele precisa da esposa? Então vocês têm que preparar, vocês têm que ter esse script montado realmente. Cada caso é um caso, não existe um script 100% válido para tudo, né? Então cada cliente é um tipo de cliente, mas vocês têm que desenhar realmente esse script para vocês estarem preparados na hora de fechar. Olha só, uma dúvida que surge muito, como que eu tiro a pressa do meu cliente que paga aluguel? Aqui do meu lado vai aparecer o desenho, onde eu vou conseguir explicar um pouquinho mais como eu faço para quebrar essa pressa do meu cliente. Então vamos imaginar que o meu cliente hoje paga R$700 de aluguel, é o valor que ele paga todos os meses, tá? E ele está pensando em financiar um imóvel. Vamos pensar num valor de R$100 mil, tá? Como é que eu faço para ele... E esse cliente fala para mim assim, Mike, eu preciso comprar o imóvel o mais rápido possível porque o aluguel é um dinheiro botado fora, eu não aguento mais, eu não posso colocar um quadro na minha casa porque eu estou só valorizando o imóvel que não é meu. E como é que eu quebro essa objeção? Então, com esse desenho aqui, primeiro passo, eu coloco no lado esquerdo, lá de cima, né? Quanto que é o valor financiado. Então, eu vou colocar, por exemplo, R$100 mil com o valor financiado do 9,44, que é o juro ali, Minha Casa Minha Vida, é uma média, né? E eu vou pegar então 9,44 vezes 30 anos, fazer uma conta de padaria, né? Eu vou pagar 284%. Então esse é o valor que eu vou estar pagando aqui. Do lado, eu coloco quanto que ele vai pagar no consórcio de R$100 mil. Então eu vou pagar R$100 mil mais a nossa taxa administrativa de R$23 mil. Então eu vou pegar 100 mil mais 23% igual 123 mil. Juro total do consórcio, 23 mil. Então eu começo a colocar do lado quanto que é o juro do consórcio, quanto que ele vai pagar. Então, por exemplo, se ele financiar R$100 mil, o juro total desse imóvel vai ser R$284 mil. Olha só, olha a diferença. Financiado R$100 mil, 284 mil de juro, fazendo consórcio 100 mil, 23 mil de taxa administrativa. E embaixo, eu vou colocar agora, imaginando que o aluguel dele é R$700, uma simulação que ele vai pagar mais 30 meses de aluguel, tá? Então eu vou colocar, R$700 de aluguel vezes 30 meses, ele vai ter pago mais R$21 mil de aluguel.
Então eu já tenho as 3 informações, quanto que ele vai pagar de financiamento, quanto que ele vai pagar de consórcio e quanto que ele vai pagar de aluguel, que ele diz que é um dinheiro botado fora. A comparação que eu faço, eu junto os 21 mil reais que ele está pagando de aluguel, que na cabeça dele é um dinheiro botado fora, e eu somo com a nossa taxa administrativa. Então 21 mil reais mais os 23 de taxa administrativa, ele vai pagar um total de 44 mil reais em 30 meses. Considerando toda a taxa administrativa e considerando todo o aluguel que se torna um dinheiro botado fora. Vamos considerar que esse aluguel fosse um juro. 44 mil reais, se eu comparar com os 284 mil reais em fazer o financiamento, eu vou ter uma economia de 240 mil reais. Então não é mais vantagem realmente você seguir pagando aluguel, fazer um consórcio planejando a compra desse imóvel do que financiar? Então eu faço esse desenho para ele, onde o meu cliente acaba entendendo realmente que se ele financiar ele vai pagar muito mais caro e que mesmo que ele pague um aluguel, mas ele planejando a compra do imóvel via consórcio é muito mais vantagem para ele. Então eu gosto de fazer esse desenho para tentar tirar a pressa. Então isso aqui funciona muito para aqueles clientes apressadinhos que têm a necessidade de comprar o imóvel rápido porque acham que o juro o aluguel é um dinheiro botado fora. Realmente é um dinheiro botado fora, mas no momento que você compara com a taxa, juntando a taxa administrativa, comparando com o financiamento, ele é muito mais vantagem sim você pagar aluguel e fazer um consórcio para sair o mais rápido possível do aluguel e não financiar. Então essa é uma dica que eu dou para vocês. Outra dica que eu dou para vocês, a gente chama do quadrado mágico, né? As 4 formas de você comprar alguma coisa. Aqui do meu lado vai aparecer as 4 formas que hoje no mercado existe as formas de comprar alguma coisa. A primeira delas é à vista, a segunda delas é o financiamento, a terceira delas é poupando e a quarta delas é o consórcio. Então muitos clientes eles vêm, Michael, eu tenho pressa de comprar o meu imóvel porque eu preciso comprar por isso, por aquilo e eu faço a pergunta, beleza, quanto que você tem de recurso hoje para dar de entrada? Eu não tenho nada. Porque isso vocês vão se deparar muitas vezes. Os clientes têm a pressa de comprar o imóvel, mas eles não estão preparados financeiramente para dar uma entrada. Para começar, nem financiamento eles conseguem. Então eu começo a colocar fulano, olha só, hoje eu vou te apresentar as 4 formas que você tem de comprar o teu imóvel, tá? À vista. À vista, se você tivesse esse dinheiro, nós nem estaríamos conversando aqui. Eu tenho certeza que você já estaria comprado o teu imóvel, já teria resolvido o teu problema e nós não estaríamos conversando. Então eu descarto o à vista, né? E eu já sei também que ele não tem dinheiro para dar uma entrada, então à vista, Deus me livre, né? Já tá cortado mesmo. A segunda possibilidade é o financiamento. Financiamento ele é caro, extremamente, com muitos juros, você vai pagar muito mais, só que se você também não tiver entrada, você também não financia. Então o que sobra alternativo para esse cliente? Se ele não tem entrada, ele automaticamente não vai conseguir financiar. Financiamento tem que ter score bom, tem que ter entrada, você tem que ter comprovação de renda, é muito mais burocrático, então também descarta o financiamento. Você também não vai conseguir comprar via financiamento. Aí tem aquele cliente que costuma falar, mas eu sou poupador, bate no peito, eu consigo poupar dinheiro em casa. Parabéns, você é um dos poucos brasileiros que consegue fazer isso. Mas o que eu quero dizer para você? Que se você poupa o dinheiro em casa, você só vai ter o dinheiro total da compra do imóvel nos últimos meses, né? Então imagina só, se você poupa R$1.000 todos os meses, para você ter 180 mil reais para comprar uma casa, você só vai daqui 180 meses. Só que no final de 180 meses o imóvel não vai valer mais 180 mil, o imóvel valorizou e você perdeu o poder de compra. Então a poupança hoje ela não tem sentido você mais fazer isso, guardar dinheiro em casa para comprar o imóvel à vista. É muito mais vantagem então você fazer o consórcio, que nada mais é que uma compra à vista, que nada mais é que uma poupança e nada mais é que um autofinanciamento sem juros. Olha só, comparando com a poupança, o consórcio você, em vez de poupando todos os meses em casa, você vai poupando no consórcio, dali a pouco você pagou 12 meses e contemplou. Você pagou 12 mil e você já alavancou o crédito de 180 mil, fazendo o mesmo exemplo de poupar em casa. Então você pagou 12 meses, contemplou, você alavancou crédito. Então é muito mais vantagem realmente você não poupar nos bancos ou poupar em casa e você investir com consórcio.
O consórcio ele é uma compra à vista, poder de compra. Então, quando você contempla uma carta, você consegue negociar desconto no imóvel. Eu já tive citações de clientes que eles conseguiram negociar tão bem o imóvel que praticamente eles não pagaram nada de taxa administrativa. Então imagina só, você tem um imóvel de 250 mil e você tem uma carta de 200 mil. A taxa administrativa desse imóvel daria 46 mil reais. Olha só. Se você chega no proprietário desse imóvel que está pedindo 250 mil e fala assim, ó, fulano, tem interesse em comprar o teu imóvel, mas eu não vou pagar 250 mil, vou pagar 200 mil reais à vista para ti. Vamos fechar negócio? Se esse vendedor do imóvel, ele aceita a tua proposta, o imóvel que valia 250 mil, você tirou por 200, você economizou toda a taxa administrativa com a compra à vista. Então, olha a vantagem de você ter um poder de compra à vista. E o consórcio te proporciona isso. E o financiamento, por ser caro, taxas altas, em prazo de 30, 35, 40 anos, o consórcio nada mais é que um autofinanciamento. Um autofinanciamento do grupo, onde você vai pagando todos os meses para comprar o teu imóvel com uma taxa muito baixa, né? Uma taxa hoje de 0,11, 0,12 ao mês, para imóveis 0,16 de veículo. Realmente, então, é muito mais barato que financiamento. Então, no momento que vocês apresentam as 4 formas de comprar um imóvel, muitas vezes vocês conseguem trazer clareza para o cliente, que muitas vezes ele está cego, ele imagina que a única forma de ele comprar alguma coisa é financiando, mas não é. Então, isso é importante vocês conseguirem apresentar. Claro, eu não chego apresentando isso de cara para o meu cliente, eu deixo esses argumentos, eu vou deixando para o final. Conforme a negociação vai caminhando, eu vou sentindo a necessidade de apresentar, eu vou apresentando para eles e assim com isso eu vou facilitando a minha venda do meu negócio, tá bom? Outra objeção que acontece muito em veículo é os clientes falarem, Michael, cara, 100 meses é muito tempo no consórcio de veículo. Eu não tenho interesse em fazer isso, porque, cara, 100 meses eu não vou ficar 8 anos pagando o consórcio de carro. Não tem sentido nenhum, o carro vai depreciar. É uma choradeira. Então, muitos clientes falam isso. E o que eu falo para os meus clientes? Você não é obrigado a pagar em 8 anos o teu consórcio. É muito simples. Imagina só, você está pagando 200 reais de parcela, meia parcela num crédito de 34 mil reais. 200 reais, pagou 10 parcelas, contemplou. Você pagou 2 mil reais, guardamos esse valor, 2 mil reais. Você agora vai passar a pagar a parcela cheia, mas a diferença do que ficou para trás, só para nós arredondar a conta, vamos imaginar que fosse 400 reais agora. E você, se pagou 10 meses, automaticamente falta 90 meses para você finalizar o teu consórcio. Você andou mais 2 anos com o teu carro, né? Comprou um carro a 34 mil, andou mais 2 anos. Então você desembolsou mais agora o valor de, vamos fazer a continha comigo, ó, 400 reais vezes 24 meses, você desembolsou 9.600 reais e você ficou rodando com o carro. Pagou mais 2 anos, né? Pagou mais 24 meses, então, e você já tinha pago até 10 meses até contemplar, então você já pagou 34 meses do teu consórcio. Como você pagou 34 meses, automaticamente agora vai faltar, então, 66 meses para finalizar o consórcio. O que acontece? Se você pagou 9.400 mais os 2 mil até contemplar, você desembolsou então 11.400. O que acontece agora? Agora você vende o carro com as parcelas, então você vai vende esse carro de 34 mil mais uma entrada, você vai receber essa entrada de volta, você vai receber os 2 mil que você pagou até a contemplação, vai receber os 9.600 que você pagou, 9.600, desculpa, vai receber 9.600 até o que você pagou rodando com o carro, né? Então você vai receber ali os 11.600, daqui a pouco pode cobrar até um ágio em cima disso. Então, mas você recebe esse valor, você transfere o carro para essa pessoa e mais as 64 meses que faltam e ele segue pagando. Com essa entrada que você recebeu do teu carro, você já pode dar um lance numa nova carta de consórcio e contemplar ela. Então olha só a vantagem que tem hoje você fazer um consórcio mais tempo. E o tempo é relativo também. Porque, eu não quero pagar em 90 meses agora. Eu quero pagar em 30 meses. Você pega o saldo devedor e divide por 30 meses. E com isso, você não precisa, então, pagar em um prazo de 90 meses. Você vai pagar num prazo muito menor. Então, o prazo é muito relativo. Você consegue definir. Mas, então, você pode também transferir o carro com as parcelas, receber o lucro, receber uma parte do valor que você pagou, mais uma parte do ágio, né? Como você também pode transferir, reduzir o prazo. Então, essa é uma objeção que acontece muito no consórcio de veículo, beleza? Então, pessoal, realmente é muito importante hoje que vocês façam essa leitura do cliente, estudem quebra de objeções, né? Cada vez que vocês tomarem uma objeção, que vocês anotem essas objeções
para que cada vez vocês já estejam mais preparados. Porque hoje eu tomei uma objeção nova, eu vou anotar e eu vou estudar como é que eu posso quebrar essa objeção. No momento que eu entendi que essa objeção, como eu quebro essa objeção, se eu tomar novamente essa objeção, eu vou conseguir quebrar. Então isso é realmente importante vocês fazerem essa autoanálise do que vem acontecendo dia após dia na venda, né? Então vocês realmente têm que estudar. O fechamento, vocês não podem perder o tempo do fechamento do negócio. Então, como eu falei lá no início, vocês têm que começar a fazer as perguntas certas no início, né? Se interessar pelo cliente, usar a agenda de segurança, quanto que pode pagar, quanto que a parcela fica boa, o que quer comprar, em quanto tempo, quem toma a decisão, fazer toda essa leitura, entender realmente o cliente. No momento que você entende o cliente 100%, você vai apresentar o produto de uma maneira muito mais objetiva para a necessidade dele, né? Então você apresentou o consórcio para a necessidade dele, a pergunta-chave de fechamento, apresentou, finalizou os lances, fulano, o que tu achou do produto? Gostou do produto? Gostei, achei bem interessante essa meia parcela, nunca tinha ouvido falar, cara, que legal, gostei mesmo. E hoje, como você me disse que a parcela de R$700 ficaria boa lá no início, hoje a parcela então fica boa realmente para ti? Sim, fica boa, fica boa. Então assim, se você gostou do produto, a parcela ficou boa para você, o que eu tenho mais para dizer para o meu amigo? Vamos fechar, me dá os seus dados aí, vamos cadastrar. Muitas vezes o corretor perde o tempo da venda por medo de tomar um não. Vocês não podem ter esse medo. Vocês têm que tentar forçar esse fechamento no ato da apresentação. Porque se você deixar para depois, ele vai chegar, vai conversar com os amigos, vai conversar com os familiares e muita gente acaba às vezes estragando o negócio, né? Acaba falando, não, fulano, o consórcio demora demais, tu tá louco? Vai comprar, vai fazer financiamento que é muito melhor. Porque muitas vezes as outras pessoas não conhecem o nosso produto e até mesmo elas têm inveja que ele vai comprar um imóvel. Isso acontece muito realmente. Então você tem que tentar fechar o negócio no ato. Não deixar que ele passe um tempo para pensar, né, conversar com outras pessoas e vir fechar o negócio. Claro, não é toda a venda que vocês vão conseguir fechar no ato, mas com certeza tem como você forçar que isso aconteça realmente. Então, realmente é muito importante você fazer essa leitura do cliente e também a leitura para você vender o que ele quer. Não adianta você vender qualquer coisa para ele de qualquer forma que ele vai pagar 1, 2, 3 parcelas e vai acabar desistindo do consórcio e aí fica muito mais ruim, você vai tomar estorno, né? Acaba perdendo dinheiro, acaba fazendo uma venda mal feita, então não acaba não sendo legal. Então, beleza, pessoal? Essa foi algumas dicas sobre quebra de objeções, sobre tempo, né? Como eu faço para quebrar objeções de quem paga aluguel, as 4 formas de comprar, o tempo do carro é muito longo. Com o tempo, vou trazendo cada vez mais objeções para vocês, né? No nosso canal do Telegram também. Ali tem muitas dicas legais. Espero que vocês tenham gostado da Universidade de Vendas, né? Como eu falei lá no primeiro, ela não vai ter fim. A tendência é que nós vamos agregando cada vez mais conteúdo, mas aqui pelo menos é para vocês terem uma ideia do que é o nosso produto, o que vocês podem fazer, o que não pode fazer, identificar os tipos de clientes, construir oportunidades, conhecer um pouquinho da nossa empresa, da Sparta, da HS, do Grupo Erval. Então é muito importante que vocês façam esses módulos e estudem realmente, né? E além da universidade, que vocês busquem conhecimento nos treinamentos, que vocês leiam o regulamento do consórcio, leiam as formas de liberação de crédito, estudem o produto, porque assim, vendedor que não estuda, ele não tem sucesso, tá? Você precisa estudar para qualquer área da tua vida, você precisa estudar para ser um bom médico, você precisa estudar para ser um bom advogado, para passar num concurso público, e por que não estudar para venda, que é o que dá o teu sustento, que é o que faz você realizar os teus sonhos. Então, estudem vendas, estudem o consórcio, estudem fechamento, prospecção e com cada vez mais vocês vão estar preparados para o mercado de consórcios e com certeza vão vender muito. Então, um forte abraço, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado, até mais, valeu? Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento.